Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Deixando Tudo para Fugir de Jesus. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 43 a 52, que diz assim: Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestido apenas um lençol de linho, estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Esse texto é um texto realmente complexo. Ele fala aqui de comprometimento ou de falta de comprometimento e, ao mesmo tempo, de traição, de pessoas que deveriam permanecer junto, mas que acabaram fugindo. Um dos momentos mais difíceis da experiência de Jesus. Estamos falando aqui agora do momento em que, finalmente, ele estava para ser preso. Depois de ter passado a noite em oração, ou uma parte da noite em oração, Judas, juntamente com uma grande multidão, vem até o jardim de Getsemane. Jesus já estava esperando. É tanto que na última cena que analisamos na lição de ontem, é mencionado que Jesus se aproxima dos discípulos e diz: vocês ainda estão dormindo? Agora chega, levantem-se porque o traidor já chegou. Jesus vai ao encontro de Judas. Isso aqui é uma coisa realmente tremenda. Jesus não estava fugindo daquele momento. O próprio Evangelho de João vai mencionar que Jesus disse de forma clara aos discípulos: foi para isso que eu nasci ao mundo, foi para isso que eu vim. Eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Vim para dar a minha vida e para reassumi-la depois. Jesus vai na direção do grupo, Judas se aproxima e sauda-o com um beijo. Isso, na verdade, acaba demonstrando que Judas estava tentando dissimular a sua ação. A ideia de cumprimentar Jesus com um beijo, para aqueles que o estavam seguindo, seria o sinal de que era ele. Mas, ao mesmo tempo, o beijo, que é uma coisa tão mais íntima, era uma coisa que era utilizada por amigos. O propósito de Judas era camuflar as suas intenções dos demais discípulos e também do próprio Jesus. Mas Jesus sabia aquilo que estava no seu coração. É bem verdade que os evangelhos não mencionam como Judas partiu de um estágio onde ele era discípulo comprometido de Jesus para um traidor cruel. No nosso guia de estudos encontramos um texto do livro Deserto às Nações, na página 573, onde Ellen White escreveu sobre essa mesma motivação. Ela diz: Judas tinha naturalmente grande amor ao dinheiro, mas não fora sempre tão corrupto para praticar um ato como esse. Havia alimentado a avareza até que essa se transformou na grande motivação da sua vida. O amor a Mamon superou seu amor a Cristo. Tornou-se escravo do vício, entregou-se a Satanás para ser levado a todo tipo de pecado. Ele negociou com o pecado, até não ver mais a malignidade do mesmo, e o pecado o dominou. É muito perigoso brincar com o pecado. Quando o caos acaba irrompendo no meio da multidão, Pedro vai tomar a iniciativa. Pedro saca uma espada e vai decepar a orelha do servo do sumo sacerdote. Provavelmente ele deve ter mirado na cabeça do indivíduo, mas ele sabia pescar peixes, não matar pessoas. E ele agora vai decepar a orelha do rapaz. Jesus ainda assim vai
operar, mesmo numa hora como aquela, vai operar um milagre, pegando a orelha e colocando de volta, colando de volta a orelha naquele indivíduo. E Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer, se eu quisesse fugir desse momento, eu pediria ao Pai, e ele mandaria 12 legiões de anjos para me livrar desse momento. Mas foi para isso que eu vim. É interessante que nessa altura nós encontramos uma figura que não é descrita por nome aqui no Evangelho. O texto vai falar de um jovem que estava vestindo um lençol de linho. Provavelmente estava dormindo, coberto com um lençol de linho. Ele não estava vestindo as suas roupas. Ele estava dormindo enrolado num lençol de linho. Quando a multidão atacou os discípulos, todos fugiram. Inclusive Pedro. Ele vai aparecer um pouco mais tarde, vai causar algum tipo de problema, inclusive, mas o que vai acabar acontecendo aqui é que esse rapaz que estava junto, quando ele é atacado, as pessoas conseguem segurar o lençol, e ele deixa o lençol e corre para longe de Jesus. O que chama atenção, ninguém sabe quem é esse indivíduo. Alguns teólogos sugerem que esse indivíduo fosse o próprio João Marcos. Existem evidências que podem nos levar a chegar a essa conclusão, apesar de algumas pessoas acharem difícil que fosse isso. João Marcos, o local onde Jesus tomou a ceia com seus discípulos, o cenáculo, lá em Jerusalém, era de propriedade da mãe de João Marcos. Pode ser que João Marcos tenha saído junto com um grupo de discípulos para ir até o Getsemane junto com Jesus. Se isso foi verdade, então esse indivíduo que fugiu nu teria sido o próprio João Marcos. Isso seria uma coisa realmente muito interessante, porque você percebe que essa coisa de fugir era uma coisa muito forte no contexto de João Marcos. Algum tempo mais tarde, quando, por ocasião da primeira viagem missionária, João Marcos, ele, diante das dificuldades e problemas da viagem, ele retorna para Jerusalém, abandonando Barnabé e, ao mesmo tempo, Paulo. No contexto da viagem, se isso for verdade, se realmente esse indivíduo foi João Marcos, o que é notável aqui é que ele, em vez de deixar tudo para poder seguir a Jesus, ele deixou tudo para fugir de Jesus. É claro que se foi João Marcos, algum tempo mais tarde, ele acabou modificando essa mesma postura, porque ele acabou plantando a igreja de Antioquia, aliás, a igreja de Alexandria no Egito, tornou-se um seguidor fiel de Pedro, foi muito, muito útil no contexto do ministério. Mas uma coisa é fato, naquele momento, ele deixou tudo para fugir de Jesus. Quando olhamos para a história desses discípulos, percebemos que todos eles tiveram que tomar uma decisão. Aquele era um momento de decisão para todos. E o que é mais interessante é que todos eles acabaram tomando a decisão errada. Mesmo Pedro, quando resolve seguir depois a Jesus, ainda vai tomar outras decisões erradas. O fato é que todas as vezes que nós fugimos de Jesus, nós estamos tomando a decisão equivocada. O lugar mais seguro para todo aquele que quer ter sucesso na vida é fugir para Jesus. Eu gostaria de orar junto com você. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra e porque ela nos mostra histórias, como a história dos discípulos, que na noite mais difícil do Senhor Jesus acabaram fugindo do Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a ter força moral para permanecer ao lado de Cristo, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis e desafiadoras. Colocamos também diante do Senhor cada pedido que vai no coração dos seus filhos e pedimos que o Senhor opere de forma extraordinária, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?